Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pod Café, o podcast da ITEC Brasil. Hoje a gente está com um convidado extremamente especial, que ele tem uma longa carreira aí no empreendedorismo, teve que se reinventar em vários momentos. Seja muito bem-vindo, Thiago. Obrigado meninas pelo convite. Muito grato por estar aqui. Obrigado mesmo, de coração. Fiquei feliz pelo convite. A gente que agradece, Thiago. Obrigado. E assim, falar de empreendedorismo é muito gostoso, porque a gente está nesse mercado, né? A gente está nesse mundo. E a sua parte de empreender é uma parte muito legal, de recreação, Sim. né? Então, você conseguiu atrelar as duas coisas, a diversão com o empreendedorismo. E para começar, eu queria que você mesmo contasse o que você faz hoje. A gente trabalha brincando. Ai, que delícia. Literalmente A gente tá isso. fazendo aqui também, né, É quase Thiago? isso. Quando a gente gosta do que a gente faz, parece clichê, mas é a frase mais verdadeira. Quando a gente gosta do que a gente faz, acaba não virando um trabalho, acaba realmente virando uma coisa prazerosa. Sim. A gente tá contando um pouquinho da minha história. A gente tá há 8 anos no mercado. Agora, dia 15 de outubro, a gente comemora 9 anos como empresa. Super consolidada. Graças a Deus, a gente atende hoje o estado de São Paulo inteiro, estado de Minas, com a nossa empresa de recreação, que foi onde a gente começou com a TJ Eventos, que leva o meu nome, Thiago Januário. Uhum. TJ Eventos e Recreação. E a gente começou com festinha, a gente fala fundo de quintal, garagem, onde as mães me ligavam. Thiago, você pode vir aqui brincar com meus filhos? Na época eu jogava futebol. Thiago, você não quer vir aqui jogar bola? É a Você festinha. era o recreador? Eu comecei. Você começou Eu comecei. Olha! Eu comecei, aí depois, a festa precisa de mais monitor. Vem, irmã. Vamos chamar uma criança Precisa de mais. Vem, aí. amigo. E assim foi. Até que tem uma grande empresa de Sertãozinho que eles fazem a festa para os filhos dos funcionários, Dia das Crianças. Era uma festa para mais de 100 crianças. Nossa. E eles me ligaram e perguntaram, Thiago, você tem equipe para isso? Tenho. A gente sempre Tinha arranja. nada. Aí pega primo, amigo, colega, gente, vamos que vamos. E foi assim, a gente fez a primeira festa há 8 anos atrás e nunca mais parou. E aí, de lá para cá, a gente foi evoluindo em quesito de empresa. Então, a gente começou como recreação e depois passou para os personagens. Hoje, a gente tem mais de 250, 300 personagens. Meu Poxa Deus. vida, muita coisa. Ficou bastante grande, graças a Deus. Hoje a gente faz chegada de Papai Noel, faz grandes shows, aniversário infantil, inauguração de lojas, E não é focado lançamento só de no produto. público infantil, né? Porque Não, a essa gente forma começou- lúdica também, sim, o adulto também gosta. Sim, a gente começou no infantil e aí as empresas começaram a procurar como porta de loja. Depois a gente começou... Eu falo que a gente celebra a vida. Então, a gente tá no nascimento da criança, no aniversário, no 15 anos, no casamento. Porque Sim. a gente faz, né? A gente tem robô de LED. Então, por exemplo, virou uma febre para 15 anos, casamento. Uhum. Na época do... Não é o filme, na época da série La Casa de Papel, a gente com os personagens La Casa de Papel, fazia a chegada do noivo, gravata. Enfim, Meu então a gente foi se É adaptando. muito legal. legal. A gente foi se adaptando no que o mercado pedia. Então, sempre tem que estar em constante evolução Sim. para tá trabalhando. E esse mercado hoje de personagens está muito em alta, né? Então, não é só num aniversário, mas você vai num evento, sempre tem um personagem ali. E o encantamento que você vê das crianças com ele é muito legal, né? É Muita isso. satisfação Sim. para o adulto ver a criança olhar o personagem como se ele tivesse saído da TV, saído das histórias em quadrinhos e estarem ali, né? E você falou de 250 personagens. Tem os mais favoritos? Como que funciona isso? Tem, O que tem. que Na sai? verdade, a gente começou lá atrás, quando lançou o filme Frozen. A gente começou com deve o ser. Olaf. Foi o primeiro personagem que teve. Vocês têm o Olaf. Tem, inclusive Gente, foi sou eu quem apaixonada. fiz a primeira festa. Não tinha nem carro, eram 2 sacos enormes de lixo que eu peguei e coloquei. Fui pra festa e tava sozinho. Hoje em dia a gente tem todo staff, tem todo um trabalho. Sim. Mas não, na época eu fui sozinho. E aí eu lembro que eu entrei na festa e não tinha preparação nenhuma. E aí vem a criançada quer abraçar, empurrar, bater, enfim, teve de tudo. E Mas como foi a que primeira controla a experiência. inteligência emocional nessas horas? Com a criançada ali querendo tirar a roupa, inclusive, do personagem, Na tirar a época, máscara. necessidade. Precisava, então a gente aguenta. Mas aí a gente foi estudar, foi conhecer cada vez Porque mais. precisa de um estudo, de uma preparação, né, Thiago? Claro, Não é com um- certeza. Lidar Você com criança é muito difícil, né? Na verdade, é o lúdico. A criança realmente Sim. tem que acreditar, né? Então, você estava perguntando sobre personagens mais pedidos. Não tem como não falar de Mickey e Minnie. São os personagens mais famosos do mundo. Então, é assim, o Mickey tem vários trejeitos. Então, você pega o nível de cliente que a gente atende hoje é normal. Ir pra Disney, ir pro Beto Carreiro, ir pra Parque da Mônica. Então, ele conhece Já o personagem. conhece o personagem. Então, pô, se o personagem fizer algo de muito diferente, ele vai falar, não, isso aí não é de Esse não é verdade. Mickey não, hein? Você quer ver o nosso Homem-Aranha. O Homem-Aranha chega na festa, a primeira coisa que uma criança fala, dá um mortal. Ah, E aí, se o Homem-Aranha não der.
Então, assim, o nosso Homem-Aranha, ele é professor de parkour, faz um trabalho incrível. Então, ele realmente dá um mortal, faz saltos, é o próprio Homem-Aranha. Nossa, Tá, e cada cuidado dos detalhes, né? Tem. É, porque tem que ser muito real. Tem. A criança, ela tem uma ingenuidade muito grande, então tem que apresentar a maior realidade ali pra Sim, ela, porque né? a criança, ela realmente quer ver o que ela vê na TV, ou o Exato. que ela teve proximidade. O adulto não, o adulto quer tirar foto. O Nossa, adulto eu amo. gosta e quer Eu tirar sou foto. que tira foto. Eu fui num todos. aniversário que tinha o Sonic. Gente, eu fiquei com dó, porque assim, ele não andava, ele só corria. Então, ele corria pro lado, ele corria pro outro, e falava, gente, esse moço deve Mas tá ele assim. girava? Tem Não, que girar. então. Ah, então, ó, Ele girava. entendeu? Tem algumas coisas que a gente segura um pouco que não dá pra Porque ser não feito. dá. Mas assim, cada pessoa faz um único personagem, você tem vários Homens-Aranha, por Tem- exemplo. Não, por exemplo, hoje a gente atende normalmente num sábado, no mínimo 10 a 12 festas. Num sábado. Poxa, Numa semana, no mínimo, a gente faz então 15 todos festas. têm que ter o mesmo trejeito ou Sim, não, assim, as não mesmas exatamente características. todos, mas, por exemplo, a gente tem a turma que fazem os mascotes, que são Certo. os cabeção. Uhum. Normalmente a pessoa tem que ter uma altura mediana pra baixo, não ficaria Porque bonito a um Mickey cabeça alto. é muito grande. Também, pra ter um tamanho ali que a criança não assuste, até pra trazer a realidade. O Mickey, se não me engano, a medida dele é no máximo 1,60, 1,65. Se não tô errando, pois eu posso até buscar isso. Então, a gente tenta deixar realmente o mais próximo real possível. Aí a gente pega as pessoas que têm esse biotipo, esse tamanho, esse tipo de caracterização, de trejeito mesmo. E a gente dá um treinamento Certo. pra ela poder aprender como cada personagem vai fazer. A gente passa desenho, a gente passa filme, vídeo, o que a gente consegue pegar de internet pra passar pro funcionário, Sim. pra ele poder se preparar, além do nosso treinamento interno. Tá. Tem algumas características, ou não características, mas algumas peculiaridades da pessoa que ela precisa ter? Ela precisa ser mais expansiva, mais extrovertida, Querendo ou não, ela mais precisa ser desenvolta, né? desenvolvida. Apesar que a gente já se surpreendeu, às vezes a pessoa é muito tímida, mas por ela estar dentro de um personagem que é todo fechado, ela consegue se soltar. É um teatro, né? Sim, A pessoa então várias incorpora. pessoas que trabalharam com a gente falaram, nossa, eu era tão tímido, não me via Olha, é fazendo um isso. trabalho pessoal também. Com a oportunidade isso. que vocês deram, a gente conseguiu evoluir. Então, realmente, isso ajuda bastante. Mas é claro, você pegar uma pessoa que já é desinibida, que fala em público, é muito mais fácil de você trazer ela pra fazer um trabalho como um todo. Sim. Imagina você pegar uma chegada de Papai Noel num shopping com 5 mil pessoas e você tendo que falar pra todo esse público, não poder gaguejar, Sim. saber o falar, saber o fazer. Então, tem vários trabalhos aí que não Sim. são fáceis. Demanda de equipe, demanda de treinamento. E fatos curiosos. Nossa. O que já aconteceu, assim, em festas que você fala, nossa, isso daí fugiu totalmente do script? A primeira coisa que foge, assim, é quando realmente a criança fica com medo. Medo. Porque, assim, uma coisa é a criança ver na TV, outra coisa é chegar na festa dela. Então, tem a criança que gosta, que corre, que abraça, que é o nosso sonho, que o fotógrafo pega a foto Adoro, perfeita. fica... Mas, realmente, tem aquele momento da criança ter o medo. E aí, a gente tem que ficar na festa, tentar fazer um trabalho, conversar, mãe, parente, pra ter aproximação. E aí, várias mães, às vezes, não têm paciência. Ai, vamos lá fora, tira a cabeça pro meu filho ver que é uma pessoa. E eu falo, não, mamãe, não vamos perder esse lúdico. Perde o encantamento. Então, né? magia, então né? essa é uma situação que já aconteceu. Já aconteceu, esse eu gosto de contar, porque assim, não foi uma nem duas, foram várias vezes. Da criança não largar a chupeta e o personagem ir na festa, a mãe contar pra gente, o personagem pedir a chupeta e a criança dar e falar que nunca mais vai chupar e não chupar. Incrível. Isso já aconteceu várias vezes. legal. Já várias vezes, é bem legal. Nossa, porque você sai do esquema ali de festa e traz pra realidade da isso. criança, né? A gente tem uma festa quarta-feira agora, eu tava falando com a mãe ontem. E a criança acabou de voltar do Parque da Mônica e a gente vai com os personagens na festa. E ela falou, Thiago, minha filha escreveu uma cartinha. Então eu falei, me dá essa cartinha, a Mônica vai chegar com essa cartinha, falar que recebeu. Então tem várias coisinhas que a gente faz que é o encantamento, que é o diferente de tudo que eu já vi. Então eu gosto de pegar esse lúdico e levar pra festa, ver assim que a mãe entender que a gente se preocupou com cada detalhe da festa pra realmente Sim. ter o diferencial do nosso trabalho. Nossa, isso é lindo demais. Eu sou apaixonada na Turma da Mônica. Gente, só de pensar a Mônica com uma cartinha chegando, eu falo assim, independentemente Já do que meu vamos fazer filho. uma festa sua, então. A gente chama a turma da Mônica. Quero. Eu acho que a gente... Não, eu tô falando muito sério. Eu falo os meus filhos, Tô falando muito independente. Se for menino, se for menina, a primeira festa vai ser da Turma da Mônica. É legal. Não quero saber.
Eu tenho todos os gibis, gente. Você tá trazendo Eu algo era da um sua leitor de gibi. infância Não, eu também, era muito. Depois que foi o gibi digital, eu perdi todo o encanto, assim, porque eu gostava da revistinha, do E na gibizinho banca, mesmo. comprar lá lógico. R$1, comprar a revistinha. Eu ainda lembro faço quando eu isso. era criança, sabe o que eu fazia? Eu pegava o código de barra atrás, discava no telefone. Discava, olha isso, eu sou velha. Hein? Discava no telefone, achando que era o telefone da Turma da Mônica, que era o código de barra do gibizinho. Então, assim, é umas coisas que acontecia. Não, é maravilhoso isso. É esse encanto mesmo com a criança. A criança, eu acho que ela precisa saber disso. De, por exemplo, tirar a chupeta porque o personagem pediu pra tirar. É o ídolo dela, né? Vocês não podem quebrar isso. Nossa, muito legal. É isso, eu acho que de curioso, assim, essa é a principal que eu gosto de contar, que sempre acontece. Às vezes a mãe pede, né? Ah, meu filho não tá se comportando bem. Então o herói vai lá, conversa com a criança, a princesa. Então a gente tenta usar dessas artimanhas do lúdico na cabecinha da criança pra melhorar até o Pra dia a ajudar dia em dela, casa. entendeu? Tá vendo, mãe? É uma Essa é uma pedagogia. dica. É isso. Essa é uma dica de trazer o personagem que o seu filho gosta, que ele se identifica, pra te ajudar no dia a dia em casa, na rotina de casa. Excelente. E você, já pensou em ser algum personagem? Todos. Se quiser, se precisar, ó, tô aí. Acho que eu também... Vamos trabalhar. Eu também posso me candidatar. Eu posso ser a Fiona do Shrek, entendeu? Não. Ah, acho linda aquela princesinha. Ela é toda troncudinha, assim. Não, ela é linda. Gracinha. Mas eu adoro, eu vejo as fotos, a gente acompanha, né, seu Instagram. Sim. E é muito legal, a gente realmente vê que tem esse detalhe, tem esse cuidado com os detalhes. Sim, e é de extrema qualidade, né? Você consegue ver isso pelas fotos, né? Então, tudo muito bem pensado. Eu acho que isso também deixa a criança mais encantada, né? Com tudo isso. E vocês pensam nessa qualidade, É porque né, existem Thiago, de muitas roupa, de empresas caracterização. no Brasil e no mundo que trabalham com personagens. Hoje é uma realidade. Em cada esquina que você vai, tem alguém fazendo trabalho com personagem. E a gente precisava buscar o diferencial. Nós estamos aqui em Ribeirão Preto, mas eu sou de Sertãozinho. Então, assim, em Ribeirão Preto mesmo tem várias empresas que estão há mais tempo que nós no mercado. E como que a gente busca o nosso espaço? Fazendo diferencial, tentando trazer algo novo. Então, a gente sempre teve muita preocupação com isso. De fazer o mais real possível, ter essa proximidade com o cliente, ter essa proximidade com a criança. E isso, graças a Deus, foi abrindo portas para nós. Então, por exemplo, nunca me imaginava, com pouco tempo de empresa, fazer uma festa em São Paulo, no principal buffet de São Paulo, onde todos os artistas fazem festa lá. Nós já tivemos o prazer de fazer festas em buffets de famosos, vamos chamar assim. E festas de famosos também? Vocês Já tive presente em Brotas, na festa das filhas do Daniel, cantor. Já fizemos alguns trabalhos. Mas, então, assim, a gente estava num resort e já tinha dado nosso tempo de trabalho. E os heróis ficaram mais tempo do que era o combinado. E o Capitão América estava sentado com o escudo dele e estava batucando com a criança. E aí o pai me chamou de lado e falou: Ô, Thiago, eu sou de São Paulo, em cada esquina de São Paulo tem uma empresa de personagem, mas eu nunca vi alguém tratar com tanto carinho o meu filho. Eu acho que o pai preza isso. É isso. Não só a qualidade é importante, mas é o atendimento que vocês dão, né, fora do que é contratado. Sim. Eu acho que é o over-delivery, oferecer mais do que... Porque esse pai depois vai passar pra frente a empresa, é o lance também do boca a boca, essa empresa eu confio, ele tem qualidade, ele tem atendimento, ele tratou com carinho meu filho, eu acho que tudo isso faz uma grande diferença. Eu acho que o diferencial de vocês é esse. Hoje é o que eu trato como diferencial. Eu entendo, assim, que pra mim seria o básico. A gente tem que fazer isso. Mas mediante o que a gente tem no mercado, se tornou um diferencial. Sim. Mas eu entendo como assim, é o mínimo que eu tenho que fazer. Eu tenho que encantar esse cliente, essa criança. Mas a gente trata isso, sim, como um diferencial. E qual que foi a cidade mais distante que vocês já atenderam, assim? Teve uma cidade do interior de Minas, que foram 7 horas de viagem. Nossa. O personagem se troca lá. Sim, normalmente quando é viagem muito longa, a gente até tem hotel, a gente acaba ficando pela cidade. Sim. São Paulo, 4 horas, 5 horas de viagem, eu acredito que foi isso. Isso como empresa. Agora, eu como Thiago, palestrante, consultor, como eu estava contando para vocês... É esse ponto que eu queria entrar. Aí já fui pra Thiago Bahia. palestrante, olha que maravilhoso. É porque é tudo uma evolução. Sim. Fora do ar, a gente estava conversando sobre isso, né? Assim, a gente começou como uma empresa pequenininha de recreação, começou a atender grandes eventos, passou para personagem. E aí, depois... fui me dedicar, fui entender mais o negócio. E eu sou formado em administração, sempre gostei desse lado também comercial, de falar. Fui orador da minha turma na faculdade. Então, eu sempre tive... Isso tudo ajuda, né? Pro lado empreendedor. Sem dúvida nenhuma. Empreendedor, Sem dúvida nenhuma. E aí, o primeiro convite foi exatamente isso. Era um curso de recreação. Uma empresa estava capacitando funcionários e trouxe pessoas do Brasil inteiro. E aí, o rapaz é meu amigo, falou: Thiago, você não quer vir palestrar
falar sobre personagem? Falei, eu quero. E aí eu fui, e aí foi a minha primeira palestra, sempre tímido e tal, mas aí depois dessa começaram a surgir vários convites. E aí já palestrei para instituição bancária, já palestrei para Senac. E assim foi quando eu realmente comecei a me dedicar sobre isso. Eu vi a importância, o tanto que as pessoas respeitam quem tem algo a passar, quem tem conhecimento. Sim. E hoje em dia isso viralizou muito no Brasil, né? O que nós mais temos, principalmente na internet, são pessoas falando para pessoas. Sim, porque às vezes as coisas... a gente também estava gravando um podcast essa semana, a gente estava falando, às vezes o que é óbvio pra gente não é pro outro. Exatamente E isso. a pessoa precisa ouvir do outro o que ela tá, às vezes, com alguma aflição ou precisando aprender. Então, é muito legal de trazer de compartilhar esse conhecimento, Sim, né? sim. Essa conexão entre pessoas, eu acho sensacional. É algo que me encanta, assim, desde sempre. Que nem você falou, é pessoas falando com pessoas. Não é algo frio, é algo que realmente toca o outro. Você olha no olho, fala e você tá falando pra uma multidão. Você tá se só que a pessoa né? entende. Tá se conectando. Isso foi antes da pandemia? Não. Antes da pandemia, eu cheguei a palestrar, mas, tipo assim, não levava isso também como uma profissão, como um ganho real. Sim. Mas quando veio a pandemia, a gente acabou ficando todos em casa. E aí, vamos começar a se reinventar. Então, a primeira coisa que eu fiz foi... Preciso ter empatia. O que eu posso fazer para meus clientes para eles entenderem que eu tô aqui, que eu tô vivo? Porque não tem festa, mas não eu tinha estou nada. aqui. Eu precisava aparecer, eu não precisava sumir. Então, aí eu me pronunciei no meu Instagram e falei, mamães, vocês estão com crianças em casa, sem ter o que fazer. Eu também estou em casa. Vamos combinar, vamos fazer uma chamada por vídeo e eu vou brincar com a criança à distância. Nossa. Legal. Então, foi o Super primeiro inovador. trabalho que a gente fez. Foi o primeiro trabalho. Então, a mãe me ligava e aí eu já tinha um script de brincadeiras. Até combinava com a mãe alguma coisa e aí fazia a brincadeira com a criança. Ficava meia hora em ligação e vamos brincar. E a mãe também participava disso. A mãe participava, porque a mãe começou... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer com a minha criança? Não tinha o que fazer. Então, aí foi um momento desafiador então, foi demais. assim, foi algo que, eu estou dando isso de presente pra vocês. Porque a gente imaginava lá atrás que seriam 2 meses, 3 meses. Sim, então, não pra 3 anos, né? Eu levei quase como férias, porque a gente não parava. Então, assim, nossa, 2 meses em casa, tá lindo. Tirou 3 anos sabático. Tá lindo, tá lindo. E aí, passa 3 meses, 4 meses, 5 meses, a conta começa a zerar. Aí flexibiliza, aí volta, fecha tudo de novo. Foi isso, e aí a gente começou, e realmente o evento foi o primeiro a parar e o último a voltar. Sim. O impacto foi muito Isso. forte. Muito grande. E aí, assim, graças a Deus, a gente estava muito estabilizado, mas chega uma hora que a reserva que você tem, tudo que você tem, acaba. Uhum. Infelizmente, eu falo pra todo mundo. Eu acho que pouquíssimas profissões passaram o que nós passamos. Imagina um ano sem entrar um centavo na tua conta. Sim. Sim. Realmente foi praticamente essa a realidade. Mas aí, depois disso, a gente falou, o que a gente vai fazer? E aí eu peguei e falei, o que a gente leva nas festas que eu posso tentar comercializar isso? A gente sempre fez muita oficina nas festas. Uhum. Oficina de massinha de modelar, oficina de slime, pintura de gesso, enfim, várias situações. Então, além dos personagens, nas festas vocês também faziam A gente essas trabalha com atividades. oficina, recreação, sempre Legal. foi o nosso carro-chefe. Tá. E a pintura é uma coisa que mãe gosta, Ama. que criança gosta. E essas forminhas que o pessoal fazia de pirulito de chocolate, que é um carrinho, que é uma bola de futebol, a gente pegou, fez o gesso nisso, tirava o molde. E aí eu montei uma caixa, que a gente colocava, acho que eram 50 peças de gesso, uma caixa de guache, 2 e pincéis. pincel. E comecei a vender. Falei, mamãe, estou vendendo o kit gesso. Eu acho que era... Eu não lembro o valor, acho que era 20, 30 reais, alguma coisa assim. E aí a gente começou. E aí Você trabalhava isso no seu Instagram? No meu essa Instagram. venda A no rede Instagram. social foi totalmente importante pra nós. Sim. E aí a gente começou, tô vendendo. Aí uma mãe, eu quero. A outra, eu quero. A outra, eu quero. Eu falei, caramba, isso aqui tá indo bem. E aí, como a gente sempre atendeu a região inteira, minha namorada, minha noiva é de Taquaritinga, então a gente atende Jabuticabal, Ribeirão, Cravinhos, Pradópolis, Bebedouro, enfim, a região inteira. As mães começaram a me pedir. E aí eu falava, mamãe, eu não posso sair da minha casa pra levar um kit pra você em outra cidade, porque vai te custar o transporte. Sim. Mamãe, me ajuda aí, convence as mães a contratar que eu levo e não cobro o transporte. Aí as mães começaram a me ajudar a fazer essa corrente. Eu falo que elas trabalhavam pra mim, Sim. porque ela mandava no grupo Os da vendedores escola. externos. Foi quase isso, porque ela mandava no grupo da escola, ó, o rapaz tá vendendo um kit gesso e é o máximo e tal. Ah, eu quero. Então eu cheguei pra alguma cidade com 40 kit gesso, 50 kit gesso. A gente chegou a faturar em um mês 18 mil reais vendendo gesso. Olha lá. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Foi bem isso. Ele A arregaçou as mangas e vez que tá chorando em casa. Ai, a pandemia, fechou meu comércio. Vamos? Foi o que você vai isso. fazer? Foi isso. Isso aí, parabéns, Thiago. A gente teve que se dedicar, não tinha o que fazer. Foi o que eu falei, a hora que começa a apertar, você precisa sair Sim. pra algum lado. Com certeza. A gente fez lives no Instagram, a gente fez live com o personagem, então a gente conseguiu... As lojas também queriam vender. Então as lojas me mandavam
brinquedo de criança, roupa de criança, nós temos uma live com Frozen, que as meninas cantam ao vivo. Então, eu apresentei a live, e aí as crianças, a gente chegou a ter... Pra mim, foi o máximo. 300 pessoas ao mesmo tempo assistindo nós numa live no Instagram. E as mães tirando foto e mandando pra gente. A criança vestida de Elsa assistindo a gente. Ai, que legal. E aí, a gente fazia sorteios. Todo mundo que entrou na live, a gente cadastrava. E, a criança ganhou um presente. Então, a gente mandava. Então, aí as lojas começaram a mandar coisas pra nós. E nós começamos a não rifar. A gente começou a sortear isso. Então, a pessoa assistia a nossa live. As crianças viam os personagens e ainda ganhavam brindes. Esse projeto que você criou aí, ele não era monetizado. Não. Mas, de certa forma, criou uma conexão com essas pessoas. A última live nossa foi quando tava começando a ideia do Pix. E aí, a gente deixou lá fixado o Pix. Foi uma live de Páscoa. E a gente fez brincadeiras, teve o Coelho da Páscoa, a gente deixou lá fixado. Mamãe e papai, a live não tem custo nenhum, mas quem se sentir aí que quer ajudar a gente de certa forma, ou acha que esse é um trabalho pago, um trabalho válido, nos bonifiquem. Sim. E a gente recebeu vários Pix, na época até ajudou a pagar a equipe, então a gente foi se reinventando literalmente. Que ótimo. Sim. Mas foi... pandemia, né? suado. Até hoje, tem empresas que ainda estão sofrendo o reflexo da pandemia, porque foi o que você falou. A gente achava que eram 2 meses, aí passou para 3, aí 6. E aí depois hoje a gente pensa 3 será que vai anos? acabar? Quando que vai acabar isso? Mas parabéns. Nossa, é um exemplo de empreendedorismo, assim, que vai para todos os lados. Sim. Muito Eu legal. tava palestrando pro Senac, e aí no final da palestra abriram para perguntas, né? E aí eu lembro de uma pergunta que me marcou, que a pessoa falou assim, mas Thiago, o empreendedor tem vários insights, como que o insight acontece? Na necessidade. Também, mas eu quando a falei água assim, bate. o insight acontece com quem tá pronto para receber ele. Se a gente não tivesse estudado, a gente não tivesse capacitado, não ia virar ideia do nada na minha cabeça. Então, eu falo essa frase para todo mundo, o insight acontece com quem tá pronto para receber ele. Quem não tá pronto, quem não estudou, quem não se dedicou, dificilmente vai vir uma ideia. Existem casos que aconteceram, existem, mas são raridade. E é feeling mesmo. Feeling, né? A sim. pessoa que não tem dom para ser empreendedora, ela não vai conseguir fazer. Por mais que ela tenha insights, ela não vai tirar aquilo do papel. Ela precisa estar aberta Ela também, precisa estar né? aberta pra A ideia. receber E aí o isso. empreendedor ele não para, porque eu tô contando a minha história. A gente começou com uma empresa pequenininha, aí passa pra palestra, e aí hoje eu tenho minha casa de festa, o meu buffet infantil. E você tava contando pra gente que é um buffet gigantesco. Hoje é considerado, se não for o maior, um dos maiores da região, são mais de 1.200 metros quadrados. Nossa. Quantas pessoas comportam nesse espaço? 300 pessoas sentadas. É um buffet praticamente o tamanho de um buffet de casamento. Mas é um buffet infantil Buffet ou infantil, a gente só trabalha no infantil. no infantil? Eu falo que o infantil é maravilhoso. Da meia-noite acabou a festa, no máximo 1h da manhã eu tô em casa. Trabalhar com adulto é mais difícil, as festas varam a madrugada. Apesar que a gente já fez muito, formatura, casamento, a gente ainda faz. Mas o que a paixão nossa realmente nasceu do infantil e se perdura no infantil. Então hoje é um belo buffet infantil, hoje a gente tá estudando, inclusive, de vir para Ribeirão Preto, ir para Barretos, tem várias cidades aí no nosso radar. Em Sertãozinho. Em Sertãozinho. Sertãozinho. Também leva o nosso nome como TJ, mas não é a abreviação. O T e o J é a palavra escrita. TJ. TJOTA. Uhum. Para manter a identidade, manter o trabalho que a gente já faz. Certo. E você é sozinho em todos esses empreendimentos, nessas ideias? A gente nunca é sozinho. Então, Não, na verdade, digo- assim, você fala como... Se você tem sócios ou que você tem Na uma equipe empresa que de te recreação, a minha namorada, a noiva, é a minha sócia, que foi quem começou tudo comigo. No buffet infantil, eu tenho 2 amigos que são investidores, mas Sim. que estão lá com a gente. Mas eu sempre sou a cabeça pensante, eu que estou à frente de tudo. A responsabilidade administrativa é minha de todos os empreendimentos que eu faço parte. Sim, sim. Tenho meus braços direito e esquerdo, tem a galera É que que a me gente ajuda. realmente, né, a gente não faz nada sozinho, não tem como. Não tem. Por mais que a gente tenha as ideias, a gente precisa das pessoas também para executar, para levar para frente. Então, esse sentimento de comunidade, de fazer acontecer em conjunto, que é o que brilha todo mundo, né? Que Sim. faz a gente fazer o que a gente precisa fazer, né? Tiago, mercado de festa, mercado de eventos, como que você vê ele daqui para frente? Que é a pandemia que a gente espera que tenha realmente agora acabado. O que você tem visto do Na mercado? verdade, assim, até esse pós-pandemia, eu tenho um amigo do Rio de Janeiro, o Márcio Careca, inclusive mandar um abraço pra ele, que eu falei pra ele que eu ia estar aqui. Ele falava, Thiago, a pandemia, ela tá vindo como um estilingue. Ela tá puxando, tá segurando, mas a hora que soltar isso, não vai parar mais. Então, realmente foi isso. O ano passado, a gente praticamente fez 2 anos e meio em um ano. Porque era muita festa que a mãe teve que cancelar e depois veio a refazer. Então, a gente chegou a não ter agenda.
Foi, assim, o ano mais incrível para nós como empresa, porque não tinha agenda. A gente conseguiu, em um ano, quitar todas as dívidas que a gente acabou tendo de que fazer por causa de pandemia e se reestruturar e dar um passo muito maior do que a gente era antigamente. E o mercado infantil, ele não para. Você, como mãe, sabe. Hoje em dia, você vai no açougue e comprar carne e tem lá uma mesinha com desenho para criança. Sim. Os restaurantes passaram... Todos Todos os lugares passaram a se preocupar muito com a criança. Sim. Antigamente não existia formatura de prézinho, de nada. Hoje em dia tem grandes formaturas. Então, assim, o ramo infantil, ele não para. E a gente fala que ele se renova a cada 10 anos. Porque a criança fez 10 anos, tá bom, ela virou uma adolescente, mas tá nascendo criança. Sim, tá nascendo nunca criança. para, a não sei se o pessoal parar de fazer filho. Eu acho que hoje, essa questão da cultura da criança estar junto com os pais pra, né, à noite, num restaurante, tem um espaço kids ou tem um evento. Porque antigamente, os pais, eles tinham redes de apoio. Hoje também tem, mas é menos. Né? Antigamente, deixava as crianças em algum lugar. Hoje, os pais querem estar juntos com elas. E como que você vai sair, sendo que você não tem um lugar para elas, para recebê-las? Pelo pouco tempo que o pai acaba tendo no dia a dia com o filho, né? Porque hoje em dia o pai e a mãe trabalham. Os dois trabalham. Aí, a hora que você tem o lazer, eu quero estar com meu filho. E mudou muito isso. Antigamente, não. Deixava com os avós, deixava com alguém. Hoje tá todo mundo junto, né? Até pelo pouco tempo que já tem, você quer estar junto com seu filho. E os espaços kids, eles vieram para somar muito, porque eu não sou contra, eu não tenho filhos, mas eu entendo que era uma necessidade, mas você acabava saindo para jantar, você deixava o tablet com teu filho, o celular, para você ter um desafogo. Mas aí não, aí vem um espaço kids, que ao invés dele estar ali na tela, tela, ele tá brincando. Então isso soma demais, isso conta demais. Sim. E tem alguma época do ano que tem mais eventos, que você fica mais cheio? O segundo semestre, normalmente, ele sempre é o maior em questão de eventos. Porque a gente pega férias de julho, aí depois a gente pega Dia das Crianças e logo depois Natal. Então, é tudo uma sequência muito grande. Então, do meio do ano pro final, realmente, a gente fala que é uma loucura. Mas nada substitui o outubro. Outubro é o mês da criança, né? Então, todo mundo faz algo em prol das crianças. Não tem como. Um outro segmento que a gente não é trabalho, mas que a gente faz visitas, né, em hospitais, essa parte... Nossa, que legal! De atendimento a pessoas carentes, situações e tal. Então, a gente faz muito hospital, muita creche. Então, chega outubro, é um pedido muito grande por causa do Dia das Crianças. E eu sempre defendo a teoria que quem me procura, eu falo, não vou fazer em outubro. Porque em outubro todo mundo tá fazendo. Eu gosto de fazer algo pelas crianças que necessitam. Em novembro, que ninguém vai estar fazendo, em agosto. Porque aí sai outubro, aí novembro dá aquela baixa, aí esquece. Então, a gente faz muita ação social. Isso sempre teve no nosso DNA. É uma coisa que eu sou apaixonado. Que eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. É devolver um pouco pro mundo do que a gente recebe. Então, o outubro, voltando no assunto, é o mês principal. Mas... pensando em ação social, trabalho, em todos os segmentos que a gente atua, hoje como empresa, o ano inteiro para nós é incrível. Ai, que ótimo. Hoje a gente está sendo muito abençoado, não posso reclamar de nada. Foi o que eu falei, no mínimo 15 festas por semana. É a vida devolvendo, é a lei do retorno. Graças a Deus. Então a gente faz por onde para realmente ter esse respaldo. Porque a gente percebe você falando, é o seu trabalho, né? É o que você faz, mas você faz com amor. E a gente percebe isso na sua fala, no seu olhar, que você faz para satisfazer o outro também. E isso é incrível, né? E parece um clichê, né? Porque é uma frase clichê. Fazer com amor. Fazer o que você ama. Mas pra mim... Ai, meu propósito. Mas nunca foi tão realidade pra nós. Eu realmente achava. Quando eu escutava o pessoal falando, que balela, que mentira. E não é. Então, assim, foi um tapa na minha cara. A gente começou a trabalhar brincando, né? Então, hoje eu vejo quanto que isso é real. É real mesmo. Fazer com amor é um tempero a mais que faz toda a diferença. E você passa isso pra sua equipe, né? Que você falou do Capitão América. Gente, eu nunca pensei nesse detalhe de cuidar da criança, de batucar, assim. E tem todo um treinamento que você falou que passa filme. Eu nunca vi isso.
Pra mim, as pessoas simplesmente colocavam a roupa e iam lá. Não dá pra ser assim. Até algumas pessoas, infelizmente, não ficam na equipe justamente por não entender o nosso conceito. Não entender o que o Thiago quer. Sim. Porque Então, as pessoas que trabalham com você têm que ter a sua essência. Sim. Pra criar essa conexão mesmo, né? As pessoas têm que levar um pouco do que é o Thiago. Sim. E acaba sendo um primeiro trabalho pra muitas pessoas. A gente trabalha com muito adolescente, né? Precisa de alguém pra olhar a criança? Precisa de alguém pra se vestir? Eu faço. Então, a gente realmente começou assim. Mas hoje, a gente tem muitas pessoas na equipe formado em teatro, formado em educação física, artistas com DRT. Sim. Eu mesmo sou artista circense formado, sou apaixonado por circo, tenho DRT. Então, é assim, tem que ter essa essência. Tô sabendo que é mágico. Então, alguém me contou que ele é mágico. Eu brinco de mágica. Eu brinco. Eu vou até pegar o meu cartão aqui pra dar pra vocês. Gente! Peraí. Eu até esqueci meu cartão, não tá aqui não. Deixa pra lá. Gente, vocês pegaram isso? Vai pegar fogo no estúdio, tem um curto-circuito aqui. Não, é uma carteira normal, ó. A gente pode pegar, brincar, olhar, mostrar pra câmera. E ó, gente, é uma carteira normal, ó. Tá sem dinheiro, mas é uma carteira. Mas é uma carteira normal? Claro, eu uso ela normal, Você gente. usa tá ela? Aqui, ó. Vou mostrar pro pessoal, ó. Cartões, dinheiro, tá aqui, ó. Uma carteira normal. Gente, é uma carteira isqueira. Eu adoro ir em restaurante, a hora que vai pagar a conta, fazer isso. Você faz isso? O pessoal adora. Como que você fez? Faz de novo. Não pode, né? Esse é o segredo da mágica, né, Thiago? Só faz uma vez. Só faz uma vez. Só pra encantar o cliente. Porque o adulto tem esse lance de querer descobrir como é feita a mágica. E o gostoso de fazer a mágica pra criança, porque ela vê o Eu sou um encantamento. louco apaixonado por mágica. Eu não sou mágico profissional, não vendo show de mágica meu. Mas tenho vários amigos mágicos e eu quis me dedicar a isso. Existe a Universidade da Mágica online, qualquer pessoa pode fazer. Então, primeiro eu vi isso, depois um mágico que trabalhava com a gente me ensinou alguns truques. E depois eu fui comprando na internet mesmo mágicas. Então, assim, eu não faço mágica profissional, eu uso mágicas nas minhas palestras. Sim. É um momento de descontração. A palestra tá lá, às vezes, séria, e eu vou lá e faço alguma coisa. Porque a pessoa não tá esperando por isso. É isso que é o gostoso. A pessoa não tá esperando, você tá ali exatamente e fica isso. muito mais encantador. É exatamente isso. Então, a gente usa pra brincar. Até no ramo infantil, quando eu comecei, era um jeito de reunir as crianças. Imagina um evento com 50 crianças, você conseguir controlar tudo isso. Aí, do nada, você fazia uma mágica e todas as crianças vêm, tio, faz de novo. Se todo mundo brincar, se todo mundo obedecer o tio faz outra. Então, a gente até usou isso como artimanha, né? Mas a mágica é isso, a mágica não tem jeito. Tem vários modos de você conquistar a criança, né? Tem a criança que brinca com você por livre e espontânea vontade. É a criança que a gente fala, nossa, essa criança é maravilhosa. Tem a criança que vai brincar em troca de alguma coisa. Sim. Tem a criança que é o líder do grupo, que você tem que identificar ela pra trazer o grupo inteiro pro teu lado. Sim. Tem a criança que você trabalha a curiosidade dela. Então, tem vários modos de você trabalhar isso. E a mágica me ajudou muito nisso. E nas festas, geralmente, o líder é o aniversariante? Que Não você... necessariamente. Não necessariamente. O aniversariante é a estrela da festa. Sim. Mas você é mãe, teu filho é pequeno ainda. Mas é assim, todo grupo, nós quando fomos crianças, como foi adolescentes, a gente sempre identificou, aquele lá é o que todo mundo gosta. Né? Então, é o que chama todo mundo. Se o tio identificou ele, trouxe ele pro lado, teoricamente ele comanda aquela turminha. É claro, no dia da festa, a grande estrela é o sigo mestre. A grande estrela é o aniversariante, mas até o aniversariante tem o melhor amigo. Se o melhor amigo não participar, o aniversariante não participa. Então, você já identifica que, tenho que trazer o melhor amigo do aniversariante pra estar comigo. Gente, é muita psicologia envolvida. É um desafio muito grande. Muito. E é legal a gente estar... Pedagogia, psicologia, arte, é uma série de conglomerados que você precisa trazer pra você conseguir trabalhar com criança. É muito sério trabalhar com criança. Sim. Muito sério. É muita responsabilidade, né? Sim. E é importante a gente trazer o Thiago pra falar sobre isso, porque nem a gente tinha esse senso comum de que é tranquilo, vai... Não, tem muita coisa vestiu a roupa, foi lá. Não é assim, vai lá olhar gente. A criança. Não é assim. Não é assim. Nossa. É um mundo muito maior. Eu até fico feliz de poder falar isso. Porque sim, até pras mães, às vezes a mãe pede um orçamento... Não desdenhando do trabalho, mas às vezes ela não compreende, ela não entende o que pode envolver tudo aquilo. E aí, as nossas atendentes, o nosso atendimento lá no escritório, toma cuidado com isso, de conseguir vender para a mãe o que ela precisa e explicar o nosso trabalho. Sim. Mamãe, a gente faz assim porque é desse jeito, é o modo correto, são 8 anos trabalhando com isso, a gente fez estudos, isso dá certo, isso não dá certo, tem horário, tem cronograma, tem as brincadeiras certas para cada faixa etária. Então, é um estudo muito maior do que às vezes parece.
Nossa, é quase assim, você é professor, né? Você faz um conteúdo programático. Eu falo que é uma admiração mútua. Quando a gente tá com um grupo de professores, a gente fala, caramba, como que você consegue todo dia? E aí a professora fala, como que você consegue reunir todo mundo e deixar todo mundo quietinho? Então, assim, são os dois lados. As crianças estão com nós, elas estão predispostas a já brincar, né? Porque, tô com o tio, eu vou brincar. Na escola, não. Tô lá pra aprender, tô lá pra fazer prova. Então, tem os dois lados, mas é uma admiração mútua. A gente adora os professores normalmente adoram nós. Legal. Agora, uma curiosidade minha, assim, se tem 3 festas acontecendo ao mesmo tempo, as 3 querem Frozen. Você consegue aproveitar mesmo o personagem em 3 festas ou não tem que ser personagens diferentes? No mesmo horário é difícil. É difícil. Então, é assim, a gente tem várias pessoas que fazem vários personagens. Então, a Natasha, que trabalha com vocês, tá aí assistindo a gente. Ela hoje faz várias princesas com a gente. Então, a gente tenta sempre fazer uma escala que seja possível da pessoa tentar fazer 2, 3 festas. Sim. Mas sempre também tomando cuidado do próprio desgaste da pessoa, né? Imagina fazer 2, 3 festas no mesmo dia. Pô, fiz uma em Sertãozinho, viajei pra Ribeirão Preto e finalizei, sei lá, em Franca. Isso é cansativo. Então, a gente tem então, um cuidado... Vocês têm esse cuidado com a agenda, com a né? equipe, com a agenda e até com o cliente. Eu preciso que o funcionário, que o artista esteja 100% no evento. O cliente do terceiro Bem horário não exposto. tem nada a ver com o que tá Sonic chegou no último e não consegue nem mais correr no último evento. Não posso isso. Então, pra isso, até por uma questão até de higiene também. Imagina o Sonic fazer 2, 3 festas. Então, os personagens com mais saída, a gente tem 2, 3 fantasias, figurinos, a gente chama, né? Então, por exemplo, o Mickey mesmo, a gente tem 3 Mickeys. Sim. Olaf, a gente tinha 2. Vestido de princesa, a gente tem pelo menos 2 de cada. Sim. Mas a gente tem os principais artistas, né? Então, por exemplo, eu já tenho 2 festas Frozen vendidas e uma mãe me procurou para uma terceira. Mamãe, eu não consigo te atender. E não é só uma questão de roupa ou de artista. É uma questão que eu não vou colocar roupa numa pessoa que não tem o trejeito, não sabe fazer nada e te mandar. Sim, exato. Porque a mãe, a mãe quer muito e ela aceita a gente mandar uma pessoa que talvez não seja a nossa opção A. Mas nós, como empresas, não queremos. Porque às vezes os convidados vão vir e falar, E é honestidade, essa princesa não né? tá legal, esse herói não tá forte. E é isso que preza também a qualidade do Pra atendimento. manter a nossa qualidade. Então a gente prefere falar o não com muita dor no coração Do que fazer meia do que boca. atender por Mas atender. é o nome, né, de vocês. Não... É isso. Tem figurinos que são mais difíceis, assim, de vestir, mais pesado, A gente que eles pega... são mais sofridos. A gente tem muito figurino de circo, que envolve muita coisa bufante. Vamos lá, vamos dar um exemplo. A festa de circo começa meio-dia e a gente tem uma recepção para ser feita. Esse artista precisa estar à minha disposição pelo menos a partir das 9 horas da manhã. Por quê? 9 horas ele vai pro maquiador ou vem até a empresa para ser maquiado. Normalmente a maquiagem dura aí de 30 minutos a 45 minutos. Depois a nossa pré-reunião antes da festa, o que a gente passa ali, a gente tem o grupo de WhatsApp que a gente dá um adiantamento, mas normalmente eu gosto de falar com as equipes antes das equipes saírem do escritório. Depois se vestir, depois viagem, chegar na festa e estar ali 100% pronto. Então é assim, é toda uma logística para poder atender a festa. Não é, saiu de casa, se vestiu e foi. Então tem figurinos, por exemplo, a gente tá falando de circo, o figurino de perna de pau. Então a pessoa chega na festa, aí ela tem que colocar a perna de pau, fazer toda a amarração, ver que tá toda perfeita, depois colocar o figurino e estar pronto. Mulher Algodão Doce, que foi um figurino que nós criamos. Então, ela se vestiu toda, depois a gente precisa pregar algodão doce por algodão doce na saia. Mas é algodão doce real? Real. Ele tá embalado, né, no palitinho e no saquinho e vai. Algodão por algodão preso nessa saia. Ela não dá pra ir no carro pronta. Então, a gente tem que chegar antes na festa e ter uma pessoa lá específica pra fazer. Escondido de todas as crianças. Isso antes de aparecer em cena. Sim. Então, assim, Homem de Ferro é uma armadura. Então, são 12, 15 peças. Encaixe por encaixe, ser colocado. Então, assim, a gente Hulk sempre... também deve ser pesado a cabeça. A gente sempre chega com uma boa antecedência na festa. Uma coisa que a gente se orgulha muito é de nunca ter atrasado. Eu tenho pavor por atraso. Então, a gente sempre fala pra galera, vai chegar antes. Não tem como. Vai chegar antes pra não ter risco. Sim. Deus o livre, pode acontecer um acidente, ou pegar um trânsito, acontecer alguma coisa. Hoje mesmo, vindo pra cá, a estrada tá interditada, que tá reformando, tive que fazer um retorno. Então, se eu não saio antes, chegaria atrasado aqui. Então, é muita preocupação. Muito compromisso. Muito compromisso. É compromisso. Nossa, Que delícia, né, Chari? Nossa, que delícia. Eu tô assim, encantada. Eu aprendi muita coisa.
Eu vou ter a festa do Henrique. Já tô no off aqui, eu tava vendendo festa antes de você chegar. Não, vamos contratar uma festa. Eu tava vendendo aqui meu peixe. Nossa, é muito legal, porque foge da criança, né? A gente traz isso pra vida adulta também, que é gostoso. Compartilhando com vocês, eu fui num aniversário também que tinha Cinderela. E ela fez todo, né, o trabalho dela. Na hora que eu saí junto, fui embora junto com ela. E na hora dela entrar no carro, ela tem uma armação na saia. Sim. A moça tá ajudando ela a tirar a armação. Eu olhei e falei, amiga do céu. Ela falou assim, mas já tô acostumada. Aí na hora que tira, fica super magrinho. Eu falo, as crianças não podem ver isso. É todo um preparo. Porque a Cinderela, você tava vendo aquela saia, de repente ela tirou a estrutura. Eu falei, nossa, tem que fazer isso escondido. E elas estavam escondidas fazendo, né? Então, uns detalhes que a gente não percebe. A gente só consegue ver no bastidor ou conversando, os bastidores ninguém vê. Isso aí, é muito ninguém gostoso sabe. falar de bastidor. É o bastidor que encanta, na verdade, porque você começa a perceber o quanto é trabalhoso, o quanto tem esse cuidado, essa qualidade, essa atenção. Eu não fazia ideia, eu tô assim, de queixo caído. Várias vezes eu fiquei tipo, A minha rede social particular, no meu Instagram, eu gosto de postar bastidores. Então, as mães que me seguem, quer ver alguma coisa, vai lá no Instagram do Thiago particular, que ele sempre posta alguma coisinha. Legal. Correria, saindo de uma festa, indo pra outra. E você tá falando do adulto gostar, a nossa geração não teve isso. Não existia personagem. Existia. Então, assim, Eu tive uma nós festa estamos de show da curtindo Xuxa, que a minha tia contratou uma moça que trabalhava com ela, que era loirinha, cabelinho assim, igual da Xuxa. Na época, fez 2 Xuxinhas, colocou uma roupa rosa e ela foi animar minha festa. Mas hoje eu vejo os vídeos, eu falo, como que era isso? Não era a Xuxa! Quando a gente começou, as pessoas falavam, tem palhaço pra animar a festa? Porque na nossa geração entendia que, pra animar a festa é um palhaço. É um palhaço. E não necessariamente. Então, a mãe fala, tem palhaço. Primeira coisa que eu falo, mamãe, é circo. Se não é circo, teoricamente não tem porque o palhaço tá ali. Vamos levar algo dentro do tema. Ou vamos levar uma equipe de recreação que faça um trabalho bacana. Entendeu? Porque realmente o que a nossa geração viveu foi isso. Alguém vestido de Xuxa ou palhaço. Isso era o que a gente teve, né? Ou no máximo aqueles trenzinhos, né? Sim. Porque aqui em Ribeirão é bem forte isso, né? De trenzinho com os personagens. Sim. Mas assim, alguns... Mas hoje nessa época era fofão. Era fofão. A Eu tenho uma foto do meu irmão, que ele é 6 anos mais velho do que eu. O primeiro aninho dele, ele em pânico, chorando, e o fofão assim do lado. Mas você sabe que por mais que é uma caracterização menor, mas os trenzinhos é um trabalho, assim, que encanta todo mundo. Sim. Porque eles conseguiram trazer um outro lado. O lado da dança, o lado da brincadeira. Outro dia eu tava vendo um trenzinho, tava o pessoal correndo, o menino foi e virou um mortal do nada. Eu falei assim, caramba, o que essa molecada faz? Então, assim, começou lá atrás com a carreta furacão. E hoje em dia é um negócio, assim, que todas as mães querem trenzinho e a criançada quer trenzinho. A criança quer muito, né? É muito legal. Eu admiro bastante o pessoal dos trenzinhos aí. Porque, só a molecada correndo atrás do trenzinho já é difícil. Mas fazer todo esse trabalho é muito legal. É, né? Maravilhoso. E a gente tá falando do Fofão. Por mais que é um personagem, a característica dele não é tão bonita, mas quantas vezes na internet eu já vi viralizar criança vestida de Fofão, criança querendo a máscara do Fofão. É algo muito antigo que ainda é atual. Eu amava, gente, Fofão. É muito louco isso. E só que como atemporal. Atemporal. E tinha muita coisa. Tinha a Cuca, né? Eu tinha um pouco de medo da Cuca, porque, não sei, o cabelo, aquele focinho grande, ela vinha assim nas crianças. Eu ficava com medo, assim. Mas eu lembro de uma época que eu comecei a perder esse medo, eu ia abraçava todo mundo. Eu acho que a criança precisa disso, quebrar essa barreira do mascarado, de não saber o que tá atrás, né? Do mascarado no sentido de não saber quem tá ali. Por isso que aquela mãe falou, vamos tirar a máscara pra tentar trazer a criança, mas aí você vai perder o encanto. Então, um jogo, né? Isso. Não deixa. Eu fui criado, assim, até mandar um beijo pra minha mãe querida, porque, assim, na minha família, a gente acordava no domingo de Páscoa e tinha pegada de coelho pela casa inteira. Olha isso. Então, que da hora. Então, assim, eu vivi isso. O lúdico sempre foi muito presente na minha vida. Do Natal, tipo assim, a minha mãe fazer alguma coisa, fazer um barulho esquisito, algo acontecer e depois os presentes aparecer. Isso já tá em você, né, Thiago? Foi. Então, assim, é uma coisa... Como eu vivi isso como criança, eu não consigo não aceitar isso. Sim. Mamães, não, vamos fazer desse jeito, vamos botar na cabecinha da criança. Exato. Então, eu vivi isso na minha infância, então é algo que eu trago pra minha vida e pra minha empresa. Sim. Eu lembro no Natal, meu tio se vestia de Papai Noel e o meu primo, filho dele, já era maior e teve um Natal que ele falou assim, larga de ser boba, Papai Noel não existe, é meu pai que tá aí. Nossa, eu comecei a chorar, porque assim, acabou o encanto. E aí eu olhava Papai Noel, pra mim já não...
cadê o Papai Noel? Na minha cabeça existia. Acho que Entendeu? foi muito choque pra toda traumático. criança. Eu também lembro exatamente quando falaram pra mim que o Papai Noel não existia, eu, tipo... Acho que todo mundo tem meio que essa barreira, assim. E não só por ser o nosso business, por ser o nosso negócio, mas é assim, eu defendo que a gente tem que deixar a criança ser criança até o máximo que ela puder, porque hoje em dia tá tudo muito acelerado. Hoje em dia, com 12 anos, as crianças estão fazendo coisa que nossa geração não pensava em fazer. Então, assim, eu acho que eu acreditei em Papai Noel pelo menos até os meus 10, 11. Hoje em dia, com 7 anos, a criança já fala, não existe. Já não existe. Isso, desculpa a palavra, mas é broxante pra nós que trabalhamos. Então, eu tento defender o máximo. A criança fala, a criança, ela tem que ser criança. Ela tem que ter a magia ali infantil, né? É a nossa essência real. Gente, eu brincava de bola até 15 anos na rua, sabe? Assim, hoje em dia, com 15 anos, as meninas estão já super adultas. Então, assim, é isso que a gente tem que deixar cada uma na sua fase, né? A fase da criança, a fase infantil, ela tem que... A gente tem que cuidar mais disso, que era tão gostoso. Sim, e os pais fazerem parte disso também, né? O pai trazer o pai essa e a mãe, forma lúdica, eles são um papel importante. São os formadores, praticamente, da criança, né? Praticamente não, realmente são os formadores da criança. Então, eles vão guiar ali pra onde o filho vai, até onde o filho vai acreditar, até onde não vai. Aí eu já me deparei com um pai que falou, mas na escolinha o amiguinho falou pro meu filho que não existe. Tudo bem, mas em casa você vai conversar, vai falar, não, existe. Talvez ele viu alguma coisa, escutou alguma coisa. Mas existe, pode acreditar que existe. Ou quem prova pra nós que o Papai Noel não existe, que ele não mora no Polo Norte? Você já foi no Polo Norte? Nunca fui. Eu nunca fui, então quem prova que não existe? Só vou acreditar o dia que eu for lá e ter certeza que ele não existe. Então não vem me falar que não existe. Eu acredito até hoje que o Papai Noel existe. Ai, maravilhoso isso aí. Tiago, nossa, foi maravilhoso esse bate-papo. A gente amou. Que bom que você aceitou o nosso convite para estar aqui falando desse assunto que é totalmente encantador, maravilhoso, né? Deixar o convite para todas as mamães, papais, né? Conhecerem o trabalho do Tiago, a empresa, Segue a gente lá nas redes sociais. Exatamente, a gente vai deixar colocar aqui, por favor. Na descrição também, colocar aqui no vídeo as redes sociais, caso alguém tenha interesse. Por papai, mamãe, loja, shopping, as empresas, eu falei de palestra até em Cipate, a gente tem um trabalho aí hoje, um know-how, para atender todo tipo de evento. A nossa preocupação hoje é conseguir usar do lúdico para levar a informação de uma forma mais tranquila, mais fácil e até com uma clareza diferente. Sim. Eu acho que é diferente, eu estava voltando só um pouquinho no assunto da palestra, é diferente você ter uma palestra ali só falando com o público e você ter algo diferente acontecendo. Sim. Então, a nossa ideia sempre foi isso. O lúdico tem que estar presente na vida das pessoas. A nossa vida já é muito conturbada, já é muito difícil. Já é tudo muito difícil, então, muito a gente tem que trazer a alegria, a leveza para o ambiente. E é o nosso trabalho, é o nosso carinho como empresa. Sim. É o nossa sementinha aí plantada. E é incrível o trabalho que você faz, é maravilhoso Obrigado. mesmo. Parabéns por toda essa trajetória, por ter se reinventado na pandemia. Obrigado. Por esse bate-papo super gostoso. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Sim. Eu já recebi vários convites, mas eu nunca tinha conseguido ir. É o primeiro podcast que eu participo. Nossa! E podcast já é uma coisa aí viralizada. Sim. Mas é o primeiro podcast que eu participo. Que delícia! Que honra! Obrigado. Super feliz. Nossa, esse assunto foi muito encantador mesmo. Obrigado. Parabéns, Thiago. Obrigado, o trabalho meninas. é incrível mesmo e só crescendo aí. E não perca nunca essa essência, Não porque vamos perder, não. isso que é o diferencial. Sim. E contrata a gente. Com certeza. Pode deixar. Muito obrigada, Thiago, por ter aceitado. Obrigado, meninas. Obrigado. Muito obrigada por você que tá aí até agora assistindo a gente. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.